Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos corrigir exercícios do capítulo 12 da parte Biologia 1, no volume 3, que tem o tema ali ácidos nucleicos, estrutura, replicação e transcrição. Então vamos lá? Exercícios conceituais. Número 1. O DNA é um ácido encontrado no núcleo da célula e comanda toda a síntese de proteína dessa célula. De forma que o DNA consegue exercer, de que forma o DNA consegue exercer esse comando sem sair do núcleo? Bom, primeiro, por onde ele passa quando ele sai do núcleo, porque se tem ali nas células eucariontes uma membrana nuclear, que é a carioteca, que reveste o núcleo, como é que algum material que está ali dentro vai sair? É porque essa carioteca ela é cheia de poros, cheios de buraquinho. E é por ali que passa. E passa o quê? A informação que foi copiada do DNA, ou seja, a fita de RNA mensageiro. Então, é a fita de RNA mensageiro que vai copiar as informações pertinentes à fabricação de uma proteína, onde vai sair do núcleo por esses poros da carioteca e vai em direção ao citoplasma, encontrando ali aquela organela responsável por fazer proteína, que é o ribossomo, para então fazer o processo de transcrição. Número 2. Os ácidos nucleicos são polímeros, macromoléculas, constituídos a partir de nucleotídeos, moléculas menores, que se interligam formando longas cadeias. Os nucleotídeos são formados por um açúcar, ribose ou desoxirribose, um grupamento fosfato e uma base nitrogenada. Então, essa é a estrutura, tanto de um DNA como de um RNA. Só que existe aí uma pequena diferença entre esses dois tipos de ácido nucleico. E é o que pergunta aí na questão número 2. Qual é a diferença existente entre DNA e RNA em relação à sua estrutura? Bom, o DNA ele tem ali como açúcar, também de 5 carbonos, como no RNA, por isso uma pentose. Pentose significa que tem 5 carbonos nesse açúcar, só que o tipo de açúcar é a desoxirribose. O DNA ele tem duas fitas, então ele é dupla hélice, então uma cadeia dupla. E ali nas suas bases nitrogenadas, quais são as bases nitrogenadas do DNA? Nós temos a adenina, a timina, a citosina e a guanina. E no caso do RNA? O RNA só tem uma fita, então é uma fita simples. O açúcar que é presente ali nessa estrutura é a ribose. E quais são as bases nitrogenadas presentes no RNA? Nós temos ali a adenina, uracila, citosina e guanina. Então, no DNA eu vou ter a presença da timina e no RNA eu vou ter a presença da uracila, tá? Então, cuidado com essa sutil diferença aí. Questão 3. A molécula de DNA possui 2 filamentos de polinucleotídeos ligados um ao outro pelas bases nitrogenadas, formando uma hélice dupla. Sabe-se que uma molécula de DNA possui a seguinte sequência de bases nitrogenadas. Aí aqui ele me deu a sequência. Determine o pareamento típico da sequência de RNA mensageiro a partir dessa sequência. Então, lembrando que a timina ela só está presente no DNA. A base correspondente a ela no RNA vai ser a uracila, tá? Então, como é que ficou? Então, eu peguei aqui, e transcrevi aqui para baixo. Então, essa aqui é a molécula de DNA. Então, formando a molécula de RNA mensageiro com base nessa molécula de DNA, timina se liga com adenina, timina com adenina, adenina no DNA se ligaria com a timina. Mas como RNA não tem timina, então qual vai ser a base que vai completar essa ligação aqui? Vai ser a uracila. Então, adenina com uracila.
citosina com guanina e guanina com citosina, né? E aqui a timina vai se ligar com a adenina e a adenina com a uracila. Citosina com guanina, timina com adenina e assim por diante. Então essa aqui é a sequência de RNA mensageiro com base na fita de DNA que o enunciado me deu. Fica fácil se você colocar assim, ó, um embaixo do outro, para não deixar, né, nenhum para trás, não ter problema de errar. E lembrando mais uma vez que no DNA eu vou ter ali a timina, e a timina se liga com a adenina. Só que a adenina no DNA se ligaria com timina, mas timina não existe na fita de RNA. Então no lugar eu vou colocar a uracila, tá? Então cuidado para não errar isso. Questão 4. A biotecnologia por meio da engenharia genética vem avançando a cada dia em nosso país. As vantagens dos alimentos transgênicos são a maior produtividade e qualidade em seu cultivo, além de resistências a pragas. Então, o que são organismos transgênicos? São aqueles organismos que sofreram alguma mudança no seu DNA, né? A engenharia genética é um estudo da biologia que tem ali como a biotecnologia, né? A que vai justamente manipular tudo isso, consegue fazer modificações no DNA da estrutura da planta, por exemplo, ou de um animal, para que ele possa, né, ficar de repente resistente a pragas, aumentar a qualidade, o cultivo, né? Então isso aqui é um transgênico. São aqueles que sofrem alterações em patrimônio genético, ou seja, modificações gênicas. E esse tipo de biotecnologia envolve a manipulação e transferência do material genético, além de combinações entre genes de organismos diferentes. Vou citar aqui dois exemplos, um que aconteceu com planta e outro com animal, para vocês entenderem isso daí, né? A biotecnologia e a engenharia genética. Por exemplo, o milho, a maioria do milho que existe, né, no Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina, são transgênicos. Por quê? Eles sofreram modificações genéticas para que possam ficar resistentes a pragas e com isso não ter perda, né, de milho, né, no caso da colheita, em relação à praga ter atacado, e com isso não vou perder dinheiro. Então quem é agricultor, né, e trabalha com a venda, né, desse produto, quando o produto ele é modificado geneticamente, então para ser resistente à praga, então ele não vai ter perda praticamente nenhuma, então ele vai vender mais, né? A produtividade vai ser muito maior. E com relação no caso, a animais, né? Existem animais que foram modificados geneticamente para poder, de repente, produzir algum medicamento ou alguma vacina ou alguma substância, alguma proteína que possa ser benéfica para o ser humano, como o caso da insulina, né? A insulina é feita a partir de proteínas do porco. Então, o porco foi modificado geneticamente para produzir uma insulina semelhante ao do ser humano, para que possa ser aplicada no ser humano e fazer ali a sua função de reduzir a taxa de glicose no sangue. Tá? Então, existem várias aplicações no ramo da biotecnologia que tem a ver, né, com essas modificações genéticas como os transgênicos. Questão 5. A replicação consiste na duplicação do DNA, originando novas moléculas de DNA iguais. Por que esse processo se baseia na hipótese semiconservativa? Então, toda duplicação do DNA ela é do tipo semiconservativa. Por quê? Quando for ali gerada novas moléculas de DNA, elas vão ser geradas baseadas na fita original. Aqui, ó, eu tenho uma fita, ó, uma banda, né? Uma fita vai ser amarela e a outra aqui lilás. Abri aqui essa fita para poder fazer justamente a duplicação. Aí a nova fita que foi gerada aqui, ó, que é essa fita que está simbolizada pela cor azul, ela teve a complementação dela baseada em que fita? Na fita original. Essa de cima foi na lilás
e na de baixo na amarela. Então você percebe que foi gerado duas novas fitas de DNA aqui. Só que metade dela veio da onde? Da original, assim como a de cima e assim como a de baixo. Por isso que ela é semi-conservativa. Semi porque metade dela foi o quê? Originada da fita mãe, da fita original, tá? Então a dupla hélice se abre a cada filamento de polinucleotídeo, serve de base para o pareamento de um novo polinucleotídeo, formando ali uma dupla hélice. Desculpa. Cada molécula filha, que é a dupla hélice, contém ali um polinucleotídeo derivado da molécula original e um novo filamento, tá? Aí aqui o desenho dá para visualizar muito bem a resposta para esse exercício. Agora entrando nos exercícios contextualizados. Vamos lá, número 6. A hidrólise constitui uma reação química de quebra. Então, hidrólise, né? Hidro é água e lise é quebra. Então, quebra da molécula de água. Essas reações de alteração envolvem fluido aquoso com íons de hidrogênio ou hidroxila. Aí aqui está a simbolização, né, da hidroxila, que é OH, substituindo íons a serem liberados pela solução. Então, a hidrólise dos ácidos nucleicos resulta no aparecimento de quê? Então, se eu quebrar ali um ácido nucleico com a molécula de água, né, no caso no fluido aquoso, o que vai aparecer ali? Vai aparecer aquilo que faz parte do ácido nucleico, né? O ácido nucleico não é formado por um grupo fosfato, base nitrogenada e um açúcar de 5 carbonos. Então é isso que eu vou encontrar, né, separadamente ali com a quebra. Então a número 6 vai ser a letra A, né? Então nós temos ali o açúcar, né, que é de 5 carbonos, por isso uma pentose, e como está se falando aqui, né, de DNA, então se for DNA vai ser o desoxirribose, se for RNA, a ribose. Tem também um grupamento fosfato, né, que tem aqui o ácido fosfórico e as bases nitrogenadas, respectivas para cada tipo de ácido nucleico. Então a resposta vai ser a letra A. 7. Suponha que no DNA de certas células haja 20% de guanina e 30% de outra base. Nessas moléculas, a porcentagem de citosina, timina e adenina deve ser, respectivamente, quais? Então, lembrando aqui daquela formulazinha da relação de Chargaff. A relação de Chargaff só funciona para moléculas de DNA. Por que eu não posso usar a relação de Chargaff para a molécula de RNA? Porque RNA é uma fita simples, só tem uma fita. Não vai ter correspondência para ser feita. Como o DNA tem duas fitas, então as bases que estão ligadas ali correspondentes uma à outra. E qual é a correspondência que é feita? Guanina sempre se liga com citosina e vice-versa, citosina com guanina. Então essas duas vão estar sempre juntas, pareadas. Assim também, né, a timina com a adenina e a adenina com timina. Então, se eu tenho 20% de guanina, obrigatoriamente eu vou ter que ter o quê? 20% da base que completa ela, que está ligada a ela, que é a citosina. E no caso da timina e adenina, se eu já tenho ali 20 de guanina e 20 de citosina, então já tenho 40%. Para chegar a 100, falta quanto? 60. E está faltando também duas bases, então 60 dividido por 2. 30 para timina e 30 para adenina, tá? Então ficou ali, ó, guanina 20, citosina 20, adenina 30 e timina 30%, né? Então eu já sei ali, ó, para cada uma a sua porcentagem nessa fita aí de DNA desse exemplo. Então a questão 7 vai ser a letra D, né? Questão 8. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas.
Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então, eles usaram ali uma bactéria, pegaram o DNA da bactéria e isolaram. Depois, eles fizeram uma clonagem do DNA, extraíram ali a parte de interesse, né? Para poder justamente fazer o quê? Incorporar, ou seja, fazer a inserção do gene das células de tecido da planta nesse DNA que eles pegaram lá da bactéria. Então, eles tiram um pedaço do DNA que foi clonado da bactéria e coloca no lugar o pedaço de interesse deles, né? Da onde? Da planta que eles querem manipular, né? Fazer ali a transgenia. Aí o que vai acontecer? Vai formar ali uma planta do tipo quê? Transgênica. Então é assim que se faz a manipulação. A bactéria, né, é um ser que consegue fazer essa modificação aqui no DNA. A gente consegue pegar o DNA, tirar um pedaço, colocar o pedaço que eu quero ali, né, fazer com que eu vá inserir no DNA da bactéria para modificar. Um exemplo, de repente essa planta aqui ser resistente a pragas. Então, qual é o pedaço do DNA da planta que fabrica a proteína que vai fazer com que o inseto seja atraído para poder querer devorar a planta, por exemplo? Aí eu vou lá, tiro esse pedaço, né? Manipulo ele para que ele fique resistente, ou seja, que ele não seja mais atrativo para essa praga, e modifico ali junto com o DNA da bactéria. Aí eu faço uma planta transgênica onde ela fique resistente à ação dessas pragas, né? Então é usando o DNA de bactéria que se consegue fazer isso, ok? Então a resposta da 8 aí é a letra E. Questão 9. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boy introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. Então, daquele mesmo jeito que foi feito aqui, ó, no exercício 8, né? Só que agora, em vez de pegar ali o DNA da planta, pegou ali, né? Agora justamente a parte da fabricação de insulina, né? Então a proteína responsável por fabricar esse hormônio. Então as bactérias modificadas por Herbert Boy passaram a produzir a insulina humana porque receberam o quê? Então, se elas começaram a produzir insulina humana, o que foi inserido no DNA delas para que elas pudessem fazer isso? Então, as bactérias ali transgênicas, né, modificadas ali por esse cientista, Herbert Boyer, passaram a produzir o hormônio regulador da glicemia, que é a insulina, porque receberam a sequência de DNA codificante da insulina humana. Então, tiraram ali um pedacinho do DNA que faz ali a proteína que produz esse hormônio e inseriram no DNA da bactéria. Aí ela passou a fazer o quê? A produzir essa insulina para ser aí usada e comercializada, tá? Então a resposta da 9 é justamente a letra A, sequência de DNA codificante da insulina humana. Então eles pegaram aquele trechinho do DNA que fabrica a insulina e colocaram na bactéria. Aí a bactéria começou a reproduzir aquilo ali, né, e formar a insulina. Questão 10. Aí tem uma chargezinha aí, né? A genética criou um super galináceo. Aí a galinha está aqui na mão do cientista, né? As coisas desnecessárias foram eliminadas, como penas, crista, pescoço. É melhor manter a casca do ovo, né? Já que a galinha ali estava começando a colocar o ovo e o ovo sem casca já, né, quebrou ali, né? No caso, nem quebrou, né? Já saiu ele inteiro. Então, na tira anterior, o autor faz referência ao quê? Que tipo de manipulação foi feita aqui com essa galinha? Para que ela nascesse sem pena, sem crista, sem pescoço, inclusive até o ovo sem casca, né? Como nesse exemplo aqui.
é a parte da biologia chamada engenharia genética. Então é feita ali várias manipulações, né, que pode transformar até o indivíduo no monstrinho, né, como aqui na charge. Questão 11. No esquema abaixo sobre a estrutura do DNA, os números 1, então aqui ó, 1, 2 e 3 representam respectivamente o quê? Então aqui está simbolizando, né, uma fita de um ácido nucleico, como aqui falou, né, o DNA. Essa bolinha aqui que está com o número 1 representa qual parte da estrutura do DNA? Essa estrutura aqui é justamente o grupamento fosfato. E essa número 2 aqui está representando o quê? O açúcar, né, de 5 carbonos, que no caso é a pentose. E qual é o açúcar de 5 carbonos do DNA? Vai ser a desoxirribose. Então é até fácil de lembrar, porque DNA começa com a letra D e desoxirribose também. Então é só você associar, assim como lá no RNA. RNA começa com a letra R. E qual é o açúcar que tem lá? Ribose, que também começa com a letra R. Então é só você associar as letras, né, para facilitar lembrar. E aqui, essa parte aqui, ó, número 3, que está ligada ao açúcar. Justamente quem é? É a base nitrogenada. Quais são as bases nitrogenadas do DNA? Adenina, timina, citosina e guanina. Tá? Então a resposta da número 11 vai ser a letra C. 12. O material genético deve suas propriedades a seus constituintes, os nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? É justamente isso que a gente viu aqui, ó, no exercício anterior. Isso aqui, a união do fosfato com açúcar e a base nitrogenada, isso aqui forma o quê? Um nucleotídeo, tá? E o DNA, ele é composto por vários nucleotídeos. Então, já fica aí a dica. Então, de novo aqui, ó, o material genético deve suas propriedades a seus constituintes, os nucleotídeos, e a forma como são organizados na molécula de ácido nucleico. No caso específico do DNA, é característica da estrutura molecular o quê? Então, foi aquilo que a gente acabou de ver, né? A pentose ali, o açúcar, ela é típica do DNA, porque ela é do tipo desoxirribose. Já lá no RNA vai ser a ribose, tá? Então essa é a diferençazinha aí. Aí o que está errado nas outras? Olha só, que fala, a ligação entre as bases nitrogenadas se dá por pontes de enxofre? Não, é por pontes de hidrogênio. Ter bases nitrogenadas como adenina, citosina, guanina, timina e uracila. Uracila é só do RNA, não tem no DNA. Não existia uma orientação de polimerização dos nucleotídeos em uma cadeia, e como existe, olha só essa figura anterior, né? Isso aqui é uma organização, um grupamento fosfato ligado com açúcar que é ligado com uma base nitrogenada. Isso aqui é contínuo, não muda nunca, tá? E formar cadeia somente de fitas simples, isso daí seria do RNA. O DNA é fita dupla, tá? Então a resposta aqui vai ser a letra B. Questão 13. O esquema seguinte representa duas cadeias de ácido nucleico. Aí a gente pode concluir o que olhando para elas? Vamos ver essa número 1 aqui, ó. Quais são as bases nitrogenadas que eu encontro aqui? Adenina, timina, citosina e guanina. Então, isso aqui são bases nitrogenadas pertencentes a que tipo de ácido nucleico? O DNA. E essa fita aqui de baixo? Quais são as bases que eu observo? Adenina, citosina, guanina e uracila. Então, se tem uracila e não tem timina aqui, qual é a base? Qual é o ácido nucleico? O RNA. Tá? Então, a 13, a resposta vai ser a letra D de dado, ok? Onde a número 1 corresponde ao DNA e a 2 a uma cadeia de RNA.
É só observar quais são as bases nitrogenadas que estão aparecendo aí, ok? Questão 14. Ao analisar o conteúdo de bases nitrogenadas do ácido nucleico de um vírus desconhecido, um pesquisador conseguiu determinar um percentual de 28% de adenina. Sabendo que esse ácido nucleico é um DNA, ou seja, tem dupla fita, esse pesquisador poderá encontrar. Então, se fala de DNA, eu posso aplicar a relação de Chargaff, né? Porque só funciona a relação de Chargaff no DNA, porque tem base correspondente. Se eu tenho 28% de adenina, obviamente eu vou encontrar o quê? 28% também de timina, né? Então aqui, ó, adenina 28, timina também 28. Então só aqui eu já tenho o quê? 56. Para completar 100, falta o quê? 44. Então eu vou dividir esses 44% nas duas bases que está sobrando, que é a citosina e a guanina. Então vai ficar 22% para cada uma, tá? Então a resposta da 14 vai ser a letra B. 22 de guanina, 22 de citosina e 28 de timina, para completar ali os 100%, tá? Lembrando, relação de Chargaff só funciona na fita de DNA, porque ela é dupla, e só funciona também se não sofrer mutação, porque se tiver acontecido uma mutação, a essa porcentagem não vai casar direitinho, tá? Então só funciona por uma fita dupla sem mutação. E exercício 15 do Enem, ó. Todas as reações químicas de um ser vivo seguem um programa operado por uma central de informações. A meta desse programa é a autorreplicação de todos os componentes do sistema, incluindo-se duplicação do próprio programa ou, mais precisamente, do material no qual o programa está inscrito. Cada reprodução pode estar associada a pequenas modificações do programa. São indispensáveis à execução do programa mencionado acima processos relacionados a metabolismo de autorreplicação e mutação, que podem ser exemplificados respectivamente por quê? Então, aqui, a número 15, né? Então, o metabolismo energético aí está relacionado a dois processos, respiração celular e autorreplicação, que está relacionada justamente com quem? Com a duplicação do DNA. Então, qualquer alteração na sequência de base nitrogenada do código genético pode acontecer uma mutação, né? E existe vários tipos de mutações, né, que pode acontecer. Então, a resposta desse exercício vai ser a respiração celular, duplicação do DNA, alteração na sequência de bases nitrogenadas do código genético, que vai gerar ali, né, a famosa mutação. Mutação pode acontecer de forma natural ou também forçada, tá? Depois eu vou enviar um vídeo para vocês explicando esses tipos de mutações que existem aí, as principais pelo menos, tá? Porque são várias, ok? Exercícios de aprofundamento, número 16. Considere uma molécula de DNA sem qualquer mutação. Apresenta ali, ó, 16% de citosina. Determine os percentuais de guanina, timina encontradas nessa molécula, justificando a sua resposta. A justificativa é você usar justamente a relação de Chargaff. Então, se eu tenho ali 16% de citosina, obviamente eu vou ter a mesma quantidade na sua fita, né, na sua base correspondente, que é a guanina. Então, 16 para cada uma. Aí vai sobrar ali, né, a quantidade para poder juntar para fazer os 100%, você divide pelas duas que está faltando, que nesse caso aqui vai ser 34% de timina e 34% de adenina, tá? Ele só me perguntou guanina e timina. Então, aqui, ó, que é essa e essa daqui. Mas eu já coloquei a adenina logo de uma vez, porque é só para ficar aqui, né, tudo
certinho, bonitinho. Então é só levar em conta, né, a relação de Chargaff e saber quais bases se ligam, né, entre si. Então citosina sempre com guanina e guanina com citosina, timina com adenina e adenina com timina, ok? E a 17, para finalizar, em uma pesquisa, cientistas extraíram moléculas de DNA de 3 espécies diferentes. Aí aqui tá, né? 1, 2 e 3. Determinaram suas relações guanina mais citosina dividido pela quantidade de adenina mais timina e colocaram aqui, ó, na tabela a seguir. Então viram que na amostra 1 da espécie 1, né, tivemos ali, né, depois que fizeram esse cálculo, 0,82. Na amostra 2 foi 1,05 e na amostra 3, 1,21. Aí o que o exercício pergunta? Em seguida, eles aqueceram as amostras e mediram a temperatura de desnaturação de cada uma delas. Sabe-se que na temperatura de desnaturação, todas as pontes de hidrogênio entre essas bases nitrogenadas foram rompidas. Identifique a amostra com maior temperatura de desnaturação e justifique a sua resposta. Então, lembrando, né, lá da aula de proteínas e de enzimas, principalmente enzimas, né? A enzima, ela funciona num pH ótimo, na temperatura ideal, né? Tudo ali direitinho. Mudou isso daí, a proteína ou a enzima, ela vai desnaturar. Tá? Nesse caso, se elevou a temperatura. Então, com o aumento da temperatura, as ligações entre as bases nitrogenadas do DNA, que são ligadas por quê? Por ligações ou pontes de hidrogênio, começaram a fazer o quê? Com o aquecimento aí, ó. Começaram a se soltar, se romper, tá? Então, ele está perguntando de quais daquelas 3 amostras com maior temperatura de desnaturação ocorreu. Então, eu preciso de uma informação a respeito disso. As ligações entre citosina e guanina, que são feitas ali, né, justamente pelas pontes de hidrogênio, então elas são ligadas por ponte de hidrogênio. A citosina se liga com a guanina e a timina se liga com a adenina. Então, o que faz ligar? Pontes de hidrogênio. Só que entre a citosina e a guanina, essa união é feita por 3 pontes de hidrogênio. Tá? Isso é uma informação importante. E a união entre a adenina e a timina são feitas por 2 pontes de hidrogênio. Então, quanto mais ponte de hidrogênio tiver entre essas bases nitrogenadas ligando elas, mais energia é necessária para aplicar para separar essas fitas, que é no caso aí a desnaturação. Então, quanto mais base nitrogenada que tiver ali 3 ligações, que no caso é a guanina com a citosina, né? Então, maior também vai ser o quê? A temperatura de desnaturação dessa molécula. Então, eu vou precisar de maior temperatura para gerar mais energia para que possa separar essas 3 pontes de hidrogênio que ligam, né, essas 2 bases nitrogenadas. Então, da tabelinha ali, ó, qual que é a maior? Maior vai ser essa daqui, ó, de 1,21, que é a amostra número 3, tá? Então, aqui é a amostra número 3, a resposta. E a justificativa está aqui, pela quantidade de pontes de hidrogênio que ligam, né, uma base nitrogenada à outra, ok? Então, é isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem, tá? E até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.